Tem uma frase de um filósofo que diz o seguinte: terás muitos senhores, quem fizer do seu corpo o seu senhor. E essa frase ensina muito sobre o equilíbrio, da gente não colocar as nossas vontades, os nossos prazeres como o nosso governante. E na nutrição a gente fala muito de equilíbrio, equilíbrio no prato, na composição dos alimentos, na quantidade, que o corpo precisa de descanso, que o corpo precisa de movimento. E quando as coisas saem desse equilíbrio, a gente observa um processo de adoecimento. Quando a gente fala de virtude, a gente também está falando sobre saúde, sobre ordem. Só que uma ordem que começa no nosso interior. Tem uma virtude que ela faz essa moderação e ela se chama temperança. E a temperança, ela, como o nome já diz, ela vem de tempero. E temperar é exatamente trazer aquilo que o alimento tem de melhor, é moderar os sabores, vamos assim dizer. Se a gente tem um prato insosso, com gosto de nada, a gente não consegue comer. E se a gente tem um prato que é extremamente salgado, também não dá para comer. Então, temperar é dosar, Então ela fica nesse meio, É trazer aquilo que o prato, aquilo que aquela comida tem de melhor. E a temperança, ela faz isso com a gente, ela traz aquilo que nós temos de melhor. Quando a gente vai para um dos extremos, a gente tem um processo de desordem, um vício. Então, o vício oposto da temperança é a gula. E a gula, ela deixa em nós uma marca, um salário de morte. O que significa isso? O nosso coração, ele vai se fechando, ele vai endurecendo, o nosso interior vai se esvaziando, porque a gente colocou os nossos prazeres no lugar de Deus. E sentir prazer é muito bom, gente, Imagina comer, fazer sexo e não sentir prazer, Prazer é um dom de Deus. O problema é quando a gente coloca o prazer acima de tudo, acima de Deus. A nossa felicidade nisso, quando a gente coloca o nosso fim último nisso. Então, a gente precisa trazer ordem. E a virtude da temperança vem trazer essa moderação. E como que a gente começa a praticar a temperança? Primeiro, a gente precisa se conhecer, saber os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, porque assim a gente consegue agir melhor. Segundo ponto, disciplina. Organizar a nossa rotina, ter horário para acordar, para dormir, horário para fazer as refeições. Por isso que o cardápio é um instrumento excelente para praticar a temperança, porque você tem o horário das refeições. Quando ele é bem feito, você tem lá os alimentos de uma forma completa e adequada para a sua rotina, então você consegue seguir melhor, reduz compulsão alimentar, reduz compulsão por doce, enfim. Outro ponto é ter vida de oração, oração diária, frequências nos sacramentos. E se espelhar no mestre das virtudes, que é Jesus Cristo. Não tem um homem mais virtuoso que ele. Então, seguir os seus passos.